O assunto de hoje da nossa entrevista aqui no NGT Notícias é literatura. Eu recebo nos estúdios o autor Miguel Pragier, do livro Um Guia de Sonhos Absurdos. Miguel, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. O prazer é meu, que bom que você me chamou para cá. Miguel, eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia desse livro, que quando a gente pega nas mãos, né, Guia de Sonhos Absurdos, não tem nada de guia de sonhos, né? Eu queria que você contasse de onde surgiu a ideia do livro. De fato, o título veio depois do livro, bem depois do livro, porque quando já havia um conjunto de contos, eu precisava de alguma coisa representativa. São contos de realismo fantástico, que vêm sendo escritos já há 2 décadas, que estavam guardados e viraram um blog há alguns anos. E no desenvolvimento desse blog, que incluía reescrita dos contos, eventualmente alguém ficava insatisfeito com o desenrolar, o final de um personagem, e eu ia martelando os contos e coisa e tal. O que para mim era um processo natural, uma vez que eu não sou um escritor profissional, eu de profissão sou programador. Então, quando alguém diz assim, o autor Miguel Pragier, eu fico... é sempre uma emoção, Bacana. Porque eu sou um programador que escreve. E os contos não tem nada de programação, não tem nada sequer de eletrônica. Eles têm influência das minhas leituras. Eu sou, antes de mais nada, um leitor voraz, compulsivo. Né? Sem dúvida. E esses contos têm muito da fantasia que eu leio desde criança, das histórias que eu gosto de ouvir, dos filmes. É o tipo de literatura e cinema que eu gosto. São o suspense, o fantástico, o inusitado, o final esquisito, o final inesperado. Então, no desenvolvimento do blog, com as sugestões dos leitores para fazer um livro, eu cheguei à conclusão de que, sim, era possível pegar um apanhado desses contos, profissionalizar a escrita deles. Eu fui estudar, passei um ano estudando como escrever, fiz oficina e li muito sobre produção literária, especificamente para contos, porque o conto é mais difícil. Eu gosto mais de ler, para ler é muito mais fácil, mas para escrever é mais difícil. Você tem pouco espaço, poucos personagens, um universo menor para você carregar ele com a sua história, a sua magia, os seus personagens, o seu tempo, o tempo do conto. É um universo que tem você tem pouco tempo para prender o leitor. Né? Exatamente. E o leitor cobra muito do conto, mais do conto do que do romance. Um romance razoavelmente bem escrito, é suficiente para qualquer leitor, mas o conto não. O conto tem que ser surpreendente, tem que ser interessante, tem que ser uma viagem, uma vez que é curta, que seja uma viagem interessante. Né? E aí fiz escondido o livro, mandei para a primeira editora que eu mandei, que foi a Multifoco. Eles toparam e aí eu comecei a produção do livro às escondidas. Quando eu recebi a capa do livro, aí eu mostrei para a família, falei assim, eu vou transformar o blog em livro. Que bacana, e foi assim que nasceu. Bem legal. E, na verdade, né, você disse que teve um envolvimento aí de todos os leitores do blog, né, desde o começo, aí sugerindo novos personagens, aí, dando palpite no destino dos personagens. E foi interessante que isso também incentivou aí uma plataforma de financiamento coletivo que você realizou o livro. Isso aí é muito bacana hoje no mercado editorial, os autores terem essa oportunidade, né? Essa vaquinha virtual que se realiza aí para poder viabilizar projetos como o seu livro, não é, Miguel? Foi. A ideia de utilizar uma plataforma de financiamento coletivo, no caso do guia, foi o Catarse, foi divulgar, porque a editora já havia oferecido uma tiragem.
Pela tiragem da editora, eu poderia fazer um evento, um lançamento para amigos, parentes, mas eu queria que o livro já nascesse conhecido. E eu já tinha um blog, já escrevo sobre tecnologia, escrevia sobre política nas redes sociais. Achei que era muito pouco fazer um lançamento restrito num lugar físico. Então, parti para o financiamento virtual, fiz um vídeo onde eu e os meus filhos falávamos do livro, olha, compra, as histórias são assim, assado. Falei um pouco de algumas histórias do livro. Foi super interessante, porque na verdade movimentou muito a rede social, né? Esse seu vídeo, a gente está vendo imagens aí das crianças pedindo aí para o financiamento coletivo, e é muito interessante esse tipo de plataforma aí realmente para novos autores, né, Miguel? Hoje é essencial. Uma coisa interessante dessa nova literatura, ou da literatura de novos autores, é que tem coisas maravilhosas. E eles ficam escondidos porque eles normalmente não têm condições de se publicar. Com esses financiamentos coletivos e um pouco de Google, um pouco de Yahoo, um pouco de busca, um pouco de buscadores, o pessoal consegue criar o próprio livro, um livro virtual, um e-book. Eu queria um livro impresso, então para mim o caminho foi um pouco mais extenso e foi por via de editora. Mas a pessoa pode se autopublicar, e um dos caminhos muito bons é o financiamento coletivo, porque agiliza muito. Você precisa de dinheiro, precisa de um bom revisor, precisa de uma crítica literária que te explique mais ou menos quem é o público do seu livro. Olha, o seu livro segue determinada linha. Eu já sabia, porque eu tinha os leitores do blog. Claro. Mas para os novos autores, são duas plataformas que eu recomendo. A de financiamento coletivo e a autopublicação por livro eletrônico. Vale muito a pena. Bacana. E, Miguel, como que está sendo aí a resposta desses leitores aí, que deram palpite no blog e viram surgir realmente aí o livro? Qual que foi a resposta desses leitores? Olha, isso foi o mais surpreendente. Quando o blog começou a encher de leitores, quando foi virando milhares de leitores, para mim já foi muito surpreendente, porque não era o meu sonho ser escritor. Isso para mim era algo impossível, era mais do que um sonho. E uma vez que ele foi lançado e as pessoas próximas, os parentes, os amigos e os colaboradores do crowdfunding adquiriram, a partir daí, sossegou, eu parei de investir na divulgação do livro e ele começou a andar com as próprias pernas. Então, hoje eu encontro pessoas na internet falando do livro, a editora está vendendo, a editora Multifoco vende pela internet, em breve deve vender em algumas livrarias também, sempre pelo site, a venda é virtual, apesar do livro ser impresso, é um livro de papel. E eu tenho visto resenhas, eu tenho mais de 50 resenhas, todas positivas, até agora não achei ninguém reclamando do livro. Obviamente, um conto ou outro, alguém deve não gostar, mas não me disseram ainda, eles são muito bonzinhos comigo. Que bacana, Miguel. Miguel, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, e para a gente encerrar, queria que você falasse aí para o telespectador como que ele faz para conseguir aí o Guia de Sonhos Absurdos. É fácil. Digitou em qualquer buscador Guia de Sonhos Absurdos, nem precisa lembrar do meu nome, é Guia de Sonhos Absurdos, e vem o site dele, que é o guiadesonhosabsurdos.com.br, e vem também resenhas e vem um bocado de recursos aí sobre o livro. Miguel, e gostou aí então do trabalho da função de autor, e com certeza vai continuar aí, não é mesmo? Os dois próximos livros eu já estou escrevendo, eles seguem linhas diferentes, um com mais cara de crítica social e outro na mesma linha de contos absurdos. Bacana, os contos com certeza permanecem. Permanecem, a linha ainda é, mesmo não sendo mágico, ainda é esquisito, ainda é estranho, ainda é fantástico. Que bacana. Miguel, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço, obrigadão. E esse foi o NGT Notícias de hoje, eu fico por aqui e te aguardo na próxima edição. Até mais!